turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Betânia Neves, estou aqui para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual crônica, mais precisamente crônica argumentativa. Então, convido você a pegar o seu livro didático, tá? Capítulo 5, páginas de 30 a 34, e vamos falar um pouquinho sobre crônica, tá certo? Eu vou iniciar a nossa aula de hoje com um pensamento aqui que nos traz uma grande reflexão. Diz assim: não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Interessante, né? Não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Quem disse isso foi o Desmond Tutu. Quem é esse Desmond Tutu? É um ativista africano, né, que lutou aí contra o apartheid em 1984 e ganhou esse Prêmio Nobel da Paz, tá bom? Então é bem interessante essa reflexão que ele faz, né? O que será que ele quis dizer, gente, quando não levante a sua voz, melhore seus argumentos? O que será que ele quis dizer com isso? Muitas vezes, né, a gente vê, principalmente aí na internet, que hoje é o nosso grande veículo de informação, é a internet. E a gente vê muito discurso de ódio sendo espalhado na internet. As pessoas confundem, né, a opinião, acham que é a minha opinião, então eu posso falar o que bem entender. Não é bem assim, né? Então acaba colocando discursos realmente que acabam denegrindo a imagem das outras pessoas, né? A gente vê muito isso. Na verdade, o que ele está sugerindo para a gente, através desse pensamento, é que nós devemos melhorar os nossos argumentos. Já falei sobre argumentos com vocês, né? Já expliquei, já comecei a explicar em um outro momento dentro da sala de aula sobre a importância de se ter bons argumentos. O que é argumentar, gente? Argumentar é você persuadir, você encontrar uma forma de persuadir, né? Acontece muito quando a gente está em casa e quer pedir alguma coisa para o papai, para a mamãe, né? A gente quer pedir alguma coisa, a gente sempre fica lá, eu quero tal coisa, mas por que você quer? Por isso e aquilo. Então acontece muito, você precisa ter bons argumentos, não é? Para poder convencer o seu pai ou a sua mãe de que ele deve lhe dar aquele presente. No texto acontece a mesma coisa. A gente precisa ter argumento convincente, tá? Como é que a gente faz isso? Através da nossa leitura, através da bagagem cultural, das leituras que a gente faz ao longo da vida, tá bom? A gente vai ver isso em um outro momento, tá? De uma forma mais profunda. Hoje a gente vai falar apenas superficial, tá certo? Vamos para a crônica. O que é uma crônica? Já que a gente está falando de crônica argumentativa, mas a gente primeiro precisa saber como é que funciona essa tipologia textual. Bem, crônica, o nome, né, origina-se do grego cronos, que significa tempo. Então tem alguma coisa aí relacionada ao tempo. Vamos mais adiante. Diz que são relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Mais uma vez, alguma coisa relacionada ao tempo. Vamos ver até onde isso vai chegar. Em jornais e revistas, as crônicas passaram a ser um texto informativo e crítico. Assuntos, né, como fatos culturais, política, economia, fatos policiais ou assuntos do cotidiano, tudo é tema para uma boa crônica. Então a gente pode, gente, formar aqui, dizer que crônica é um texto curto, de linguagem simples, né, acessível, sobre fatos do cotidiano. Então tudo que está ao nosso redor pode virar crônica, tá bom? Dá para fazer uma crônica sobre o isolamento social? Sim, inclusive seria um bom tema, né, para discutirmos sobre isso através de uma crônica. Um texto curto, com uma linguagem bastante acessível, mas que depois se transformasse em tivesse um caráter histórico, tá? Porque as crônicas de hoje, em algum momento, elas vão servir de histórias para o futuro, não é isso? Muito bem. Aí no livro de vocês, mais precisamente na página 31, tem um texto do Zuini Ventura falando sobre Alice no Reino do iPad. E aí, Alice no Reino do iPad, será que esse texto faz alguma referência
algum conto de fadas, por exemplo, que vocês já ouviram? Eu acredito que sim. Quem nunca escutou a história ou assistiu até mesmo o filme, né? Porque virou filme, Alice no País das Maravilhas. Então aqui nós temos Alice no Reino do iPad. Quando eu falo reino, faço logo uma referência a uma princesa, né? Príncipe, princesa, rei, rainhas, né? Faço essa menção. E o iPad, gente, o que seria iPad? Seria um aparelho tecnológico, né, dos nossos dias atuais. Então, o texto, né, é uma crônica, na verdade, do Júnior Ventura, tem aí no livro de vocês também, falando um pouquinho sobre a biografia dele, né, onde ele nasceu, quanto tempo ele viveu, tem tudo aí no livro, depois vocês fazem uma leitura bem acentuada a respeito desse assunto, tá? E aqui, ele começa contando a história, né, de uma pessoa que morreu, uma pessoa que é muito importante na área da tecnologia, né? Que morreu, e ele começa contando a história, assim como outras pessoas, né? Que foram muito importantes. Essa crônica, ela fala basicamente, faz menção basicamente aqui a várias pessoas importantes. Eu vou ler um pouquinho para vocês, só um trecho para vocês entenderem. Diz assim: terminei a última coluna perguntando onde estão os novos Freud, Proust, Kafka e outros tantos que brilharam na Europa no século XX. A resposta, eu antecipava, é discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mais ainda, que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é a glorificação imediata, mas o tempo de decantação o que consagra um gênio. Terá sido merecida a insistência com que a mídia exaltou o mais compíscuo deles por ocasião de sua morte? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um tal Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Então aqui percebam que ele faz menção a vários nomes importantes da nossa história, né? Mas o que ele está referindo mesmo é sobre a morte do Steve Jobs, né? E como a mídia retratou isso, né, por ocasião da morte dele. Esse texto, na verdade, gente, é uma crítica, tá? Essa crônica, ela é uma crônica argumentativa que serve para criticar a questão da leitura, né? Então, como é que hoje em dia as crianças estão tendo esse hábito de leitura? Será que é através dos livros físicos? Ou será que é através do aparato tecnológico, né? Dos telefones, dos tablets da vida? Então é isso que ele questiona no texto dele. Depois vocês vão ler com bastante cuidado para entender legal esse texto, e a gente vai discutir isso por ocasião da nossa aula, tá? Na nossa aula virtual, né? Que nós vamos fazer pelo Meet, tá certo? Bem, passando aí, esse texto diz, a gente tem uma pergunta, né? Uma das questões que estão aí no exercício é perguntando se esse texto ele foi escrito com a objetividade ou a subjetividade. Aí eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor, para poder responder aí daqui a pouquinho, né? O que é objetividade e o que é subjetividade. Leiam comigo. Objetividade é a característica daquilo que é objetivo, ou seja, que é resultado de observação imparcial, independente das preferências e opiniões individuais. Então, quando se é objetivo, procura-se relatar o fato, assim como acontece em uma notícia, tá? Normalmente, o repórter, ele apenas relata o fato, mas ele não coloca as impressões pessoais dele, tá bom? Porque a partir do momento que ele coloca a opinião dele, o texto deixa de ser objetivo e passa a ser subjetivo. A subjetividade é a característica de que é filtrado pelo ponto de vista de uma pessoa,
refletindo seus sentimentos e suas crenças. Então, esse texto que nós lemos ainda há pouco, Alice no Reino do iPad, é um texto subjetivo, porque o autor ele deixa características daquilo que ele pensa, é a opinião dele, que ele coloca ali no texto. São os argumentos dele que ele utiliza ali vários argumentos para mostrar, né, para tentar persuadir o leitor de que o que ele está falando, de que o que ele está falando realmente faz sentido, tá bom? E por falar em argumento, gente, a gente precisa saber o que é a argumentação. A argumentação é importante no texto que tem o objetivo de apresentar o ponto de vista. Então, a partir do momento, hoje, no nosso cotidiano, né, a gente está conversando aqui, a gente quer argumentar o tempo inteiro, a gente quer provar para o outro que a gente tem razão no nosso ponto de vista, tá bom? Então, a gente precisa ter argumentos convincentes, e não argumentos débeis, né, argumentos que são aqueles argumentos rasos, não, argumentos convincentes, argumentos concretos, tá bom? Aqui eu tenho dois tipos, né? A contra-argumentação e um argumento de autoridade. Aí tá aí no livro de vocês também. Lá no finalzinho, eu acho que da página 34, gente. Na página 34 vocês vão ter esse mesmo contexto aqui, tá? Contra-argumentação. O autor procura antecipar opiniões ou argumentos contrários ao seu ponto de vista, ao apresentá-los em seu texto, contestando, expondo a fragilidade do argumento, e assim enfraquece a posição contrária, fortalecendo a própria. Então, o que é a contra-argumentação, né? Se vocês forem perceber no texto, o autor ele começa logo colocando a contra-argumentação dele, mas para isso ele busca um outro ponto de vista de fora, tá? Então, tem uma ideia já formada e ele vai contra, né? Ele vai contra essa ideia que já está formada a fim de fortalecer o argumento dele. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Mas se tiverem dúvida, me chamem no TV, que eu explico novamente, tá bom? Vamos lá. Argumento de autoridade. O argumento de autoridade é utilizado demais nos textos dissertativos que vocês vão estudar lá no 8º ano, tá bom? A partir do 8º ano, vocês vão estudar textos dissertativos e lá vocês vão ver a importância do argumento de autoridade. Mas aqui eu já vou adiantar para vocês. O que é esse tipo de argumento? É o ponto de vista de pessoas que são consideradas especialistas em determinada área. Por exemplo, você vai falar sobre bullying na escola, né? Quem seria um especialista para tratar sobre esse assunto? Se você fosse escrever sobre esse assunto, né? Você poderia colocar, de repente, a opinião de um psicólogo, a opinião de um terapeuta ocupacional, de um pedagogo, né? Por se tratar no ambiente escolar. Então, são pessoas que elas são gabaritadas para falar desse determinado assunto, tá bom? Então, sendo assim, a gente pega, né, alguém da área e cita dentro do nosso texto. Isso nós chamamos de argumento de autoridade. Tá certo, pessoal? Deu para vocês entenderem um pouquinho da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. E faço o convite. Espero vocês daqui a pouquinho na nossa aula através do Meet. Fiquem ligados, tá bom? Peço também que aos poucos, vejam bem, aos poucos vão fazendo essas atividades aí, façam uma leitura, né? Desde a página 30 até a página 34 e vão tentando responder essas questões. Lembrando, não precisa enviar a foto para o meu celular, tá bom? Deixe que numa oportunidade, quando nós estivermos de maneira presencial, eu faço essa correção, tá certo? Confio em vocês e eu sei que vocês vão acertar tudinho. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!